Fala, bonito! Sejam muito bem-vindos a este espaço esse a qual iremos dialogar sobre a psicologia e a teologia. Iremos dar início a partir de hoje a uma série, e essa série então iremos intitulá-la como autoestima. A autoestima, na verdade, ela é quem baliza todas as nossas emoções. E aqui então iremos começar a pensar como que nós adquirimos essa autoestima baixa ou alta. E aí eu quero pensar com vocês que a nossa autoestima ela acontece ao longo da nossa vida, desde então a nossa tenra infância. Lembram lá quando os nossos pais eles começavam a elogiar, e todas as vezes que eles nos elogiavam, o que nós fazíamos? Nós então ficávamos felizes, né? E até nos achávamos crianças importantes. Mas essa felicidade não acomete todas as famílias e todas as pessoas. Existem pessoas que cresceram ouvindo palavras negativas, palavras que talvez criam nelas, né, uma raiz de amargura. E é claro que essa raiz de amargura, ela faz com que essa pessoa ela cresça e desenvolva um ser humano talvez um pouco mais arredio, talvez um pouco mais agressivo. Antes de me agredirem, eu logo agrido, né? E aí faz com que essas pessoas sejam pessoas amargas. E o seu desenvolvimento interpessoal e pessoal, ele fica comprometido, né? Podendo então a autoestima atrapalhar até na relação matrimonial, onde talvez essa mulher ou este homem, por estar num papel de inferioridade muito absurdo, ele não consegue alcançar, né, entender o amor do seu parceiro para com ele. E aí me fizeram uma pergunta assim: Adalberto, é fácil mudar essa autoestima? Infelizmente não. É difícil, dá um pouquinho de trabalho, porque na verdade exige um processo primeiro de autoaceitação, né? Eu preciso aceitar quem sou, eu preciso aceitar como estou, para que a partir daí eu comece então a pensar em mudar ou não, né? Só que às vezes a mudança ela causa dor, porque iremos mexer às vezes em um balaio que pode ser até chamado de balaio de gato, né? Aonde ali existem muitas questões que eu não quero mais me haver com elas e por não querer me haver com elas, isso vai me incomodando, vai me fazendo mal. Então aqui foi sugerido para que falássemos, né, um pouquinho sobre a autoestima em determinadas situações. Por exemplo, a autoestima no casamento, a autoestima após um abuso sexual, né, foi o que me pediram essa semana. E aí então iremos desenvolver aqui os assuntos mais diversos. Não há de se pensar que a autoestima ela tenha um limite a ser falado. Pelo contrário, na verdade são infinitas possibilidades de tratarmos, né, a autoestima. E aqui então hoje eu quero trabalhar com vocês alguns dos sinais para que possamos começar a identificar se você tem uma autoestima baixa. Como eu disse, a autoestima ela é quem faz a baliza com as suas emoções. A sua autoestima ela estando equilibrada, você consegue estar bem. A sua autoestima ela estando elevada e talvez em excesso, foi o que eu disse em alguns vídeos, algumas respostas lá no Instagram. Quando você tem a sua autoestima em excesso, você corre o risco de estar com a sua supervalorização do ego. E isso também não é agradável, não é legal, porque nós nos tornamos uma pessoa que passa a ser uma pessoa indesejável de estar próximo, né? Eu tenho certeza que você aí na sua casa, você já deve estar se identificando ou pensando, poxa, em que lugar eu estou? Eu sou essa pessoa que é agradável de estar próximo, eu sou a pessoa que, na verdade, as pessoas fogem quando me veem. Então aqui nós vamos começar a entender. Claro que aqui iremos tratar assuntos que são muito específicos. Hoje eu vou falar de forma um pouco mais generalizada. E aí eu quero já começar a pensar alguns pontos que são negativos quando pensamos a autoestima. Um dos pontos é a comunicação falha. Toda pessoa que tem uma autoestima comprometida, ela tem uma dificuldade, né, de comunicação. E aqui eu não estou dizendo da pessoa que é introvertida,
Porque a pessoa que é mais introvertida talvez seja parte das características da sua personalidade. Mas quando eu digo uma falta de comunicação, uma falha na comunicação, é aquele sujeito que não consegue, diante de um problema, diante de uma pressão, ele não consegue lidar com a fala. E quase sempre ou ele foge daquele ambiente ou ele parte, né, para uma agressão física ou até mesmo verbal. Vamos perceber também que pessoas, quando têm a sua autoestima muito comprometida, elas acabam desenvolvendo algo que nós podemos chamar de ciúmes doentio, onde por ela não se amar, automaticamente ela não consegue amar o próximo e não consegue acreditar que o próximo pode te oferecer um amor verdadeiro. E aí existe um ciúmes que pode ser tanto, né, na relação enquanto marido e mulher, quanto na relação de amizade. Existe também um outro papel que é a vitimação. É aquele sujeito que se coloca como vítima o tempo todo. Nada pode acontecer, que tudo está contra ela. Isso é uma característica de uma autoestima comprometida. Podemos também pensar em pessoas que fazem muitas escolhas erradas na vida. Eu não estou dizendo que as nossas escolhas serão sempre certas, mas uma pessoa com autoestima comprometida, dificilmente ela consegue lidar com as escolhas. E mesmo quando ela faz uma escolha que seja certa, por ela já se ter um papel de vitimação, ela não consegue lidar com isso, né? Temos aí também, podemos pensar que a pessoa que tem uma autoestima muito comprometida, ela está num campo do perfeccionismo, onde ela precisa fazer tudo muito perfeito. E isso é um desafio a ser vencido, né? Porque às vezes vamos pensar aqui o que pode causar isso. Sabe aqueles pais que não aceitam que os filhos tirem 8, que os filhos tirem 7, mas que exigem que os seus filhos tirem apenas 10? É isso aí. Existem pessoas que cresceram com essa cobrança excessiva e isso, né, como eu disse agora há pouco, vai criando uma raiz de amargura. E essa pessoa começa a se cobrar em excesso. E essa cobrança em excesso faz com que esse sujeito encontre-se neste lugar de uma autoestima comprometida, onde o perfeccionismo é a raiz, às vezes, de todo o mal. Aí, então, o que acontece? Essa pessoa ela fica procrastinando a sua história. Ela não faz nada porque ela quer fazer tudo perfeito. E a perfeição, ela não existe, né? Nós podemos, então, fazer o nosso melhor, mas a fazer o perfeito, dificilmente nós vamos alcançar isso. Um outro sinal de pensarmos, então, a autoestima comprometida é a rejeição. São aquelas pessoas que já sofreram rejeição na infância, já sofreram rejeição talvez dos pais, crianças que talvez não tiveram uma boa relação com seus pais na infância e que numa vida adulta elas buscam em um namorado, buscam em um marido essa resposta afetiva, né? Tanto a mulher buscando em um marido, em um namorado, quanto o homem buscando em uma namorada e em uma esposa, buscando um complemento afetivo que você não vai encontrar. E aí nós nos deparamos com pessoas que casam 1, 2, 3, 5 vezes. Por quê? Existe talvez dentro dela essa busca, esse medo da rejeição. Quando ela então se sente rejeitada, o que ela faz? Ela foge da relação. Ela se torna vítima, se tornando vítima ela foge. E fugindo então, ela passa a culpar o outro. E a autorresponsabilização, é o que iremos tratar aqui ao longo dessa série, é o que faz, é o que pode ajudar você, né, a sair desse lugar de uma autoestima comprometida e estar numa autoestima elevada. Dito isso, fico por aqui. Peço que deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ajude então a dialogarmos um pouquinho mais sobre a psicologia e a teologia. Aguardo você no próximo vídeo. Fique bem.